Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, nós vamos continuar a falar dos heróis da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E vamos focalizar desta vez o primeiro tenente R2 Humberto Brandi, do 1º Regimento de Infantaria, o Regimento Sampaio. E eu os convido, antes de iniciarmos nossa história, a se inscrever no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Se por acaso vocês estiverem com o celular assim na vertical, o botãozinho pode não aparecer. Virem para a horizontal, o botãozinho vai aparecer e é até melhor para ver o vídeo, ok? Cliquem nele. Depois cliquem também no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. O tenente Humberto Geraldo Moretson Brandi era mineiro de Caratinga, onde nasceu no dia 22 de setembro de 1910. Era ele um oficial R2, proveniente do CPOR, e por ocasião da mobilização da FEB, servia no 1º Regimento de Infantaria, o histórico e glorioso Regimento Sampaio, em cujo comando estava o coronel Aguinaldo Caiado de Castro. O 1º tenente de infantaria, Brandi, comandava o 2º pelotão da 3ª companhia, que era comandada pelo capitão Iedo Jacob Blaut. Partiu para a Itália com o 3º escalão de embarque da FEB, que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944, no navio General Meigs, da Marinha Americana. O contingente, comandado pelo general Olímpio Falconier da Cunha, que se compunha de 5.239 expedicionários, dentre eles 318 oficiais, chegou a Nápoles, na Itália, no dia 6 de outubro, depois de uma travessia de 14 dias, em que a tensão era constante pelo perigo de ataques por submarinos alemães. No final de 1944 e início de 1945, a tomada do Monte Castelo era parte importante da ofensiva aliada denominada Operação Encore, que previa a tomada de Monte Castelo e outras posições estratégicas na região. Os alemães se encontravam fortificados em uma forte posição defensiva no Monte Castelo e também nas elevações vizinhas, que permitia a eles uma vigilância e domínio da Estrada 64, uma importante estrada que ligava Pistoia a Bolonha, e também demais vias de acesso na cercania da elevação. A tomada do Monte Castelo não só seria a conquista de um objetivo militar estratégico, como também permitia o avanço aliado para além da linha gótica, cujo rompimento estaria consolidado. E foi então que o general Mascarenhas de Moraes recebeu a missão de atacar e conquistar Monte Castelo. Missão essa que lhe fora confiada pelo 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, do general Willis Crittenberger, que era parte do 5º Exército Americano do general McClellan, ao qual a FEB se subordinara. A tomada daquela posição se inseria no contexto da Operação Encore, a cargo daquele comando norte-americano. A operação envolveria a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e a 10ª Divisão de Montanha Americana, que deveriam atuar em íntima ligação. Depois que a divisão norte-americana conquistasse Mazancana, os brasileiros a ultrapassariam e iniciariam seu ataque, devendo as 2 divisões operar simultaneamente. A 10ª Divisão de Montanha sobre o Monte della Torazia e a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária sobre Monte Castelo. Já havia ocorrido 3 ataques malogrados ao Monte Castelo até o dia 21 de fevereiro de 1945, quando a posição foi finalmente conquistada. O tenente Brandi iria ter uma atuação destacada neste dia, pois caberia ao Regimento Sampaio um papel de protagonismo nessa operação, com o 1º Batalhão do Major Uzeda pelo flanco esquerdo e à direita o 3º Batalhão do Major Franklin, ficando na cobertura o 3º Batalhão do Major Ciseno.
A 10ª de montanha americana já tinha iniciado seu ataque às 23 horas do dia 19, progredindo sobre o Monte Belvedere e Monte Gorgolesco, onde os alemães apresentavam fortes resistências. A ação prosseguiu durante o dia 20, que contou com o apoio do primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, bombardeando Mazangana, que caiu às 17 horas. Às 5 horas e 30 minutos do dia 21 de fevereiro, iniciou-se o ataque com a 10ª Divisão de Montanha avançando sobre Della Toratia e os brasileiros sobre Monte Castelo. A tropa brasileira avançou rumo ao topo encontrando forte fogo de artilharia inimiga e várias casamatas dos alemães que ofereciam forte resistência. O tenente Brand progredia comandando seu pelotão, sempre procurando incentivar e manter o ânimo dos seus comandados. A progressão morro acima exigia muita tenacidade e bravura. À medida que o tempo passava, a resistência alemã começava a ser reduzida pelos intensos fogos da artilharia brasileira e aliada. Um total de 78 peças de artilharia, 60 delas dos 4 grupos de artilharia da tropa brasileira, reforçada por 18 peças do 4º Corpo de Exército americano, proporcionavam um apoio de fogo ao ataque. Um forte obstáculo ao avanço da tropa brasileira vinha de uma guarnição alemã no ponto 1027, que despejava fogo sobre os brasileiros. O tenente Brand e o seu pelotão conseguiram envolver os inimigos, provocando a sua retirada do local, proporcionando assim facilidade de progressão para a tropa do Regimento Sampaio. Mas ainda era árdua a progressão morro acima. O fogo inimigo ainda era ameaçador, mas o Sampaio continuava enfrentando o fogo inimigo, não parando de avançar. Era forte o ânimo da tropa da 3ª Companhia do Capitão Iedo. O pelotão do tenente Brand e os outros 2 pelotões dos tenentes Villaboy e Freytag eram um exemplo de bravura e destemor. A vitória do chamado Morro Maldito estava cada vez mais próxima. A tropa brasileira avançava e as vitórias sobre os alemães se davam a cada progressão morro acima. Seria aquele o último e definitivo ataque ao Monte Castelo. A progressão dos brasileiros rumo ao topo continuou e somente por volta das 18 horas finalmente os alemães foram desalojados de suas posições. Coube ao tenente Brand comandar a primeira tropa aliada a ocupar e instalar-se na crista do Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945. Os componentes do seu pelotão foram tomados de euforia com o extraordinário feito. Foi a mais consagradora vitória da Força Expedicionária Brasileira durante a campanha da Itália. Instalados no topo do morro, o tenente Brand e seu pelotão aguardaram a chegada do restante da tropa brasileira. Estava conquistada aquela posição estratégica antes que viesse a primavera. A conquista do Monte Castelo causou grande repercussão no âmbito do 4º Corpo de Exército americano, cujo comando mostrou-se surpreso com a iniciativa e agressividade dos brasileiros. A operação custou à FEB 112 baixas e fez ela 27 prisioneiros, antes que os alemães se retirassem ao perceberem que seriam totalmente envolvidos. No Vale do Reno estavam garantidas as condições para a ofensiva aliada de primavera que haveria de pôr fim à guerra na Itália. O tenente Brand, um mês depois, foi ferido em ação, tendo recebido a medalha de sangue do Brasil. Retornou ao Brasil no dia 7 de julho de 1945, levando também no peito a Cruz de Combate de 2ª classe. Pelo ato heróico, recebeu a citação de combate, que aí aparece, assinada pelo general Mascarenhas de Moraes, cujo texto é o seguinte, abre aspas, em 21 de fevereiro de 1945, no ataque ao Monte Castelo, daquele dia em que a 1ª Divisão de Infantaria Divisionária se empenhava em se apoderar dessa posição organizada desde longo tempo pelos seus defensores para resistir às nossas investidas, uma guarnição alemã perturbava a progressão do batalhão com fogos de flanqueamento partidos do ponto 1027. O tenente Brand,
audaciosamente tenta envolver o inimigo instalado nesse ponto, conseguindo pela manobra a retirada do adversário. Como resultado da tarefa, bem conduzida pelo tenente Brand, os alemães abandonaram desordenadamente esse ponto, deixando o material e permitindo assim a liberdade de movimento do batalhão. A ação inteligente, audaz do tenente Brand, o seu destemor, a sua serenidade, bem como a noção perfeita que tem do cumprimento do dever, são magníficos exemplos para a tropa brasileira. Fecha aspas. Humberto Geraldo Moretson Brand faleceu no Rio de Janeiro no dia 27 de outubro de 1989, aos 79 anos de idade. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. E conforme eu falei anteriormente, se vocês estiverem com o celular assim na vertical, pode ser que o botãozinho não apareça. Virem para o horizontal, ele vai aparecer. Cliquem nele, depois cliquem também no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, ok? E eu os convido também a continuarem assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E depois eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção. E até o próximo vídeo. E aquele forte abraço.